1 Samuel 29, a partir do verso 6 até o capítulo 30, versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes dos filisteus não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? Ora, ou achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até o dia de hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Aleluia, que Deus abençoe-nos através da sua palavra. Esse é um texto que chama muito a minha atenção, irmãos, porque é um texto que ilustra para nós como que a nossa vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos. Num piscar de olhos a nossa vida vira de cabeça para baixo. No momento você é considerado na boca de Aquis como um anjo de Deus, e num segundo momento, passado 3 dias, você é considerado digno de ser apedrejado pelos seus próprios companheiros. Como é possível que em 3 dias a sua vida vire de cabeça para baixo? E no centro desse furacão que virou a vida de Davi de cabeça para baixo, está aquilo que é o alvo da nossa preocupação e da nossa oração: 600 famílias, mais de 600 famílias. A família estava no centro desse burburinho que se levantou sobre a vida de Davi. E quando nós lemos o contexto, que é o capítulo 27 de 1 Samuel, a gente toma conhecimento de que Davi, para fugir da perseguição atroz e implacável que ele sofria da parte de Saul, ele achou por bem ir se refugiar entre os filisteus, irmãos. E lá ele procurou Aquis, o rei de Gate, foi morar entre os filisteus, ele e 600 famílias, dos 600 homens que serviam com ele. E lá ele serviu a Aquis e morou 1 ano e 4 meses no meio dos filisteus. E Aquis deu para Davi e aquelas famílias a cidade de Ziclag, para que eles pudessem habitar naquela cidade. E lá eles habitaram. E a palavra de Deus nos diz agora no texto que nós entramos, que os filisteus entraram em guerra contra Israel, iam para um combate contra Israel. E Davi fazia parte da guarda pessoal de Aquis. Veja o drama. Os filisteus iam lutar contra Israel, contra o povo de Deus, e Davi e os seus homens eram parte da guarda pessoal de Aquis. E ele foi
para juntar-se com os príncipes dos filisteus para essa batalha. Mas quando eles chegaram lá, os príncipes dos filisteus, quando viram Davi e seus homens, questionaram Aquis. Disseram, mas o que esses hebreus estão fazendo aqui? O que esses hebreus estão fazendo no nosso meio? Então Aquis disse, Davi tem morado comigo há muito tempo, ele tem sido fiel, leal, ele é da minha guarda pessoal, ele vai na peleja conosco. Os príncipes dos filisteus falaram, de jeito nenhum, manda esses hebreus embora. Imagina que ocasião mais propícia e que estratégia mais adequada Davi não teria para reconquistar a confiança de Saul, a não ser no meio da batalha se voltar contra nós. Nós não queremos ele, mande ele embora. E então, a contragosto, Aquis manda Davi embora, como nós lemos a partir do verso 6. E ele diz, você para mim é como um anjo de Deus, mas vai embora porque os príncipes dos filisteus não querem você aqui. E olha só, o ponto que eu quero destacar para o nosso coração focar é que a vida de Davi muda de cabeça para baixo em 3 dias. Primeiro, ele é elogiado como anjo de Deus na boca de Aquis. Ele é dispensado de ir para a peleja contra o povo de Israel, defendendo o inimigo. Ele vai para casa, vai reencontrar a família, vai poder ter um tempo de descanso. E nesse período de 3 dias ele chega e Ziclag está queimada, incendiada, destruída, virou cinzas. As famílias foram raptadas, se tornaram refém do inimigo. E ele corre o risco de ser apedrejado pelos seus próprios homens. Naquele momento, irmãos, Davi descobre uma coisa inevitável. É hora de lutar pela minha família. É hora de lutar pelas nossas famílias. E nisso a gente se identifica com Davi. Davi já tinha lutado por causa das suas ovelhas. Davi já tinha lutado por causa do seu rei Saul. Davi já tinha lutado por causa do povo de Israel. Davi já tinha lutado por causa dele mesmo, da sua própria vida. Mas agora era a hora dele lutar pela sua família. Agora não é ovelha, agora não é rei, agora não é povo de Israel, agora não sou nem eu mesmo, agora é a minha família. E eu preciso lutar pela minha família. E eu e você nos identificamos com Davi. Não é verdade? Você já lutou pelo seu emprego, já lutou pelo seu café, já lutou pelo seu gado, já lutou por um amigo de trabalho, já lutou por alguém que você nem conhecia, já lutou pelos irmãos da igreja, já lutou pelo seu carro, já lutou pela sua vida estudantil. Agora é hora de lutar pela sua família. Agora é hora de lutar pela sua família. Em nome de Jesus. Nisso nós identificamos com Davi. Já lutamos por muita coisa, mas agora é hora de lutar pela família. E para lutar pelas nossas famílias, nós olhamos para esse texto e temos pelo menos 5 conselhos que eu queria deixar com os irmãos. 5 conselhos para nós lutarmos pela nossa família. Em primeiro lugar, renove o seu ânimo. Vamos falar isso juntos? Renove o seu ânimo. O verso de número 6, no final do capítulo 30, que nós estamos lendo, o texto dá esse pequeno espaço para a gente refletir sobre isso. Ele diz bem no final do texto, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Irmãos queridos, sem ânimo, não importa quem você seja. Não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é intercessor, se você é empresário, se você tem diploma, se você tem dinheiro, sem ânimo, você se desqualifica a si mesmo para lutar por qualquer coisa, e sobretudo pela sua família. Sem ânimo, a gente não consegue reagir. Sem ânimo, a gente congela, a gente paralisa, a gente perde a capacidade de fazer aquilo que deve ser feito para qualquer coisa que seja positiva e, sobretudo, para o bem da nossa família. Nós precisamos renovar o nosso ânimo. Ânimo. Eu quero que você lembre, por exemplo, Elias. Elias, cheio de ânimo, ele orou e o filho da viúva ressuscitou dos mortos. A primeira ressurreição que nós temos descrito na Escritura. Elias, cheio de ânimo, orou e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, irmãos. Elias, cheio de ânimo, orou e depois de 3 anos e meio, a chuva desceu do céu. Mas quando Elias perdeu o seu ânimo diante de Jezabel, ele fugiu para o deserto e pediu a morte para si. Josué,
cheio de ânimo, enfrentou e venceu Amalequitas. Josué, cheio de ânimo, se manteve fiel diante da idolatria de Israel, adorando o bezerro de ouro. Josué, cheio de ânimo, foi um dos únicos 2 espias que continuou firme, tendo fé em Deus. Mas quando Josué perdeu o ânimo diante da morte de Moisés, ele simplesmente paralisou, não conseguia sair do lugar. Depois de 30 dias de luta nas campinas de Moabe, Israel continuava parado no mesmo lugar. Ele tem que ouvir Deus chegar para ele e dizer: dispõe-te, levanta-te agora e passa esse Jordão com este povo que está contigo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sem ânimo, a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito em qualquer dimensão da vida, e principalmente lutar pela nossa família. Então, eu estava me lembrando que ânimo é uma coisa fundamental. A minha mãe paiava café lá em São Bartolomeu. Eu morei lá até os 10 anos. E lá pelos 8 anos, talvez, eu fui um dia paiar café com a minha mãe nas terras do nosso saudoso André Palma. Eu, menino, numa época de frio parecida com essa, ou talvez da semana passada, aquele frio da semana passada. Chegamos, irmãos. Minha mãe, né, trabalhadora, desde pequena, olhei assim, estendeu o pano debaixo do pé de café, irmãos. Eu olhei para aquele pé de café, molhado, caindo, pingando, geada. Virei as costas e fui andando. Minha mãe falou: onde você vai? Eu falei: vou almoçar primeiro. Quem que aguenta um negócio dele? Vou almoçar primeiro, depois eu venho. Quer dizer, ânimo. Se você não tiver ânimo, você não faz absolutamente nada. Quanto mais tocar sua mão no pé de café gelado, caindo orvalho, às 6 horas da manhã. E qualquer outra coisa que você precisa fazer. Para o seu bem, para o bem da sua casa e, sobretudo, para o bem da sua família. E então, nós olhamos para esse texto e a gente pergunta: o que é que eu preciso fazer para ter ânimo? O que é que eu preciso considerar? Porque Davi se reanimou no Senhor, é só isso que o texto diz. Como é que a gente pode estender, como é que a gente pode ampliar esse conceito? Como é que nós podemos encontrar ânimo? Talvez eu vou sugerir 4 aspectos que a gente precisa considerar. A gente precisa considerar o cuidado de Deus, a gente precisa considerar as promessas de Deus, a gente precisa considerar os servos de Deus e a palavra de Deus. Vou explicar. Nós olhamos para a vida de Elias e nós vemos como ele recobrou ânimo por causa do cuidado de Deus na vida dele. Aquele profeta de Deus que fugiu diante de Jezabel e foi para o deserto, Deus o reanimou, Deus o levantou, Deus o ergueu daquele estado que ele estava, de entrega a um estado depressivo. Talvez na nossa linguagem seria isso hoje. Deus o levantou através do seu cuidado. Como é que Deus cuidou dele, hein? Dando descanso, dando desabafo para ele, uma ocasião de descanso, de desabafo e dádivas derramadas sobre ele. Você conhece a história de Elias, não é verdade? Como é que Deus o levanta? Com um ambiente de descanso. À sombra de um zimbro, ele dorme. E lá ele come pão que foi feito sobre brasas e bebe água. Depois ele dorme de novo, ele acorda outra vez, ele come pão e bebe água. Descanso. Descanso. Depois, Deus usa desabafo. Deus pergunta 2 vezes para ele quando ele está dentro da caverna: o que você está fazendo aí, Elias? Eu não mandei você aí, o que você está fazendo aí? Senhor, Israel te abandonou, ninguém dá atenção à tua palavra, só eu fiquei, só eu, e querem matar-me. 2ª vez Deus pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Senhor, o povo de Israel te abandonou, eu fiquei só, vitimado. Eu fiquei só e querem me matar. Desabafo. Aprenda uma coisa: Deus não aceita murmuração, mas Deus tolera desabafo. Sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, diz o Salmo 103. Então Deus não tolera murmuração, porque murmuração é pecado, como Israel fez em Êxodo capítulo 17. Está o Senhor no nosso meio ou não está? Aquele dia Israel pecou contra o Senhor gravemente, porque murmurou. Mas desabafo, a Escritura está cheia de espaço para desabafo. Há um livro da Escritura chamado Lamentações, é desabafo. Há vários salmos que você conhece, onde o salmista fala: onde é que está o Senhor? O Senhor se abandonou, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos esqueceu, o Senhor está brincando de esconde-esconde. É desabafo. Você pergunta para mim qual a diferença entre murmuração e desabafo? É simples. Murmuração é falar contra Deus. Desabafo é falar para Deus. Deus abriu um espaço para levantar Elias.
através do descanso e através do desabafo. Deus não repreende Elias. Deus acolhe o desabafo daquele homem que estava esmagado por aquela situação. E mais, Deus usa o descanso, o desabafo e as dádivas. As dádivas para que Elias pudesse ser levantado daquela situação de desânimo. Quais são as dádivas? Deus fala com ele. Diz para ele, opa, corrige a visão dele. Há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você está errado. Há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Que dádiva! Quando Deus abre os nossos olhos, quando Deus mostra que nós estamos errados, que a nossa percepção está falha, está equivocada, que nós estamos míopes. Quando eu tiro o óculos aqui, eu vejo tudo distorcido. Mas quando Deus corrige a nossa visão, a gente vê as coisas, não da perspectiva da terra, não da perspectiva do homem, não da perspectiva do nosso coração, mas da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus. E mais, Deus usa para restaurar ele a terapia missional. Você conhece a terapia ocupacional que usa nas casas de recuperação? Cadê o Ademir? Tá aí, né? Casa de recuperação usa o quê? Terapia ocupacional. Deus usou com Elias a terapia missional. Falou para ele, você está muito cheio de mimimi. Vai ungir o rei de Israel, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu, vai ungir Azael. Você precisa trabalhar. Naquele caso específico foi assim que Deus trabalhou. Como é que Deus levantou? Através de seus cuidados. Através de seus cuidados. Descanso, desabafo e dádivas que só Ele pode dar ao nosso coração. Você e eu precisamos de descanso. Você não é anjo, você não é querubim, você não é serafim, você não é arcanjo. Você é ser humano, eu sou ser humano. A gente precisa comer, precisa dormir, precisa descansar, precisa de folga, precisa de férias, senão a gente não aguenta. A gente precisa de desabafo, por isso que na Bíblia tem lugar para desabafo. Para você derramar o seu coração diante de Deus e falar das suas lutas, das suas dores, das suas tragédias. Deus não aceita murmuração, mas Ele tolera o nosso desabafo. E mais, Deus vai corrigir-nos a nossa visão quando estiver equivocada. Ele vai falar, opa, você acha que só você que é crente? Opa, você acha que só você que é fiel? Opa, você acha que só você que está orando? Não, tem muita gente que confia e crê no nome do Senhor. Tem muitos que vivem firmes a minha palavra. E Deus vai dar umas terapias missionais para você e para mim. Vai para o hospital visitar a gente. Vai levar cesta para quem está precisando. Você vai ver que você vai observar que tem muita gente sofrendo coisa pior do que você. E você vai agradecer a Deus e vai se tornar bênção para quem está precisando muito mais do que você. Então, irmãos, nós precisamos renovar nosso ânimo. Através do cuidado, Deus renova o nosso ânimo. Através das promessas, Deus renova o nosso ânimo. Josué estava prostrado, Deus teve que dizer para ele 3 vezes, ser forte e corajoso, Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, 3 vezes. E Deus dá 2 promessas para ele, para levantar ele. Deus fala para ele, eu prometo para você a minha presença e a vitória. Onde você colocar as plantas do seu pé, eu vou dar a vitória. E a minha presença, eu estarei contigo, assim como fui com Moisés, eu estarei contigo. Gente, nós temos a promessa da vitória. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. As mesmas 2 promessas que Ele fez para Josué, Ele faz para mim e para você. A promessa da vitória e a promessa da sua presença. É isso que Deus usa para nos levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa o cuidado, Deus usa as suas promessas, Deus usa os seus servos. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo tem uma lista de pessoas que ele cita, de pessoas que Deus usou para encorajá-lo, para animá-lo, mas eu vou citar 2. Lá em 2 Timóteo diz que Deus usou Onesíforo, nome difícil de falar, né? Onesíforo. Paulo na testemunha diz assim, Onesíforo muitas vezes me deu ânimo e não se envergonhou das minhas algemas. Ele me deu ânimo. Quem? Um anjo? Quem? Um querubim, um serafim? Não, Onesíforo. Que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque Deus usou ele para me conceder ânimo em muitas situações. E mais, um exemplo, Tito. 2 Coríntios
7:4 diz assim: o Deus que conforta os abatidos me consolou com a chegada de Tito. Entende? Deus nos abençoa através de pessoas, de irmãos, de irmãs, pessoas idosas, adolescentes, jovens, crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Ele renova o nosso ânimo? Derramando sobre nós cuidado, dando a nós lembrar as suas promessas e usando servos, pessoas. Que Deus possa usar pessoas para renovar o seu ânimo em nome de Jesus. E que Ele use você para levantar o ânimo de outros para a honra e glória do Senhor. Porque na igreja nós vivemos a dinâmica da mutualidade. É uma via de mão dupla, que vem de lá para cá e vai daqui para lá. E é assim que Deus ordena a sua bênção, como foi lido no Salmo 133 aqui. E por último, nós consideramos o cuidado de Deus, as promessas, os servos de Deus e a palavra de Deus, claro. O que é que Deus usa para nos animar? Não só o seu cuidado, não só as suas promessas, os seus servos, a sua palavra. O maior exemplo disso é Davi. Essa história que você acabou de ler aqui hoje, diz que ele renovou o seu ânimo no Senhor, virou história para nós. As experiências de Davi, todas elas são ânimo para nós. Os salmos que ele escreveu são ânimo para nós. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem recearei? Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Quando você lê isso, você ganha um ânimo do Senhor por causa da palavra. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra do Senhor Deus usa para levantar o nosso ânimo. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, você foi chamado para lutar pela sua família. E o primeiro conselho é: renove o seu ânimo. Deus vai usar o cuidado dele, as promessas dele, os servos dele e a palavra dele para levantar o nosso ânimo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Segundo conselho: busque orientação. Vamos falar isso juntos? Busque orientação. Busque orientação. Busque orientação em duas dimensões: na dimensão vertical e na dimensão horizontal. Olha o texto, vamos olhar o texto aqui. O texto diz, capítulo 30, versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando que levou as famílias cativas? Perseguirei ou não? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi aqui buscou orientação vertical. Vertical, de cima, de Deus. Nós temos que buscar a orientação vertical e também a orientação horizontal. Deixa eu dizer para você, Davi consultou o Senhor. E sabe por quê? Nós precisamos consultar ao Senhor. Quando a nossa família está vivendo lutas, tragédias, enfermidades, conflitos relacionais, crises conjugais, nós precisamos consultar o Senhor, porque nós precisamos de sabedoria. Por isso Tiago diz assim: se alguém necessita de sabedoria, faz o quê? Peça a Deus, que dá liberalmente. Ele tem prazer em dar sabedoria. Peça com fé, em nada duvidando, porque é nessa hora que você precisa de sabedoria. Para você não agir com precipitação, para você não agir com hesitação, para você não agir com covardia, para você não agir com presunção, para você não falar o que não deve falar, e para você falar o que deve falar, na hora que deve falar, do jeito que deve falar. Como é possível isso? Se eu sou um pecador, você é um pecador, a sua esposa uma pecadora, seus filhos pecadores, seu cunhado então nem se fala, sua sogra também. Como é possível? É só pela graça do céu, é só pela graça de Deus, meu irmão. Então observe só a palavra de Deus. Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele remete a gente a Provérbios capítulo 2, versículo 6. Provérbios 2, 6, escrito por Salomão, diz assim:
Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor remete a gente, Tiago, remete a Provérbios, remete a gente a 1 Reis, capítulo 3. Esse Salomão que escreveu Provérbios é aquele que Deus apareceu para ele em sonho e disse para ele: pede o que você quiser. E ele falou: eu quero sabedoria, porque o teu servo é uma criança ingênua, ele não sabe administrar Israel, eu não tenho a competência. E Deus falou: eu vou te dar sabedoria e vou dar o que você não pediu. Agora observe comigo, como é que a gente sabe que ele recebeu sabedoria? Por causa daquela situação entre as duas mulheres, que tem a criança, duas prostitutas, uma dorme em cima do filho, mata, a outra acorda, pega aquela confusão entre as duas, e vão diante de Salomão e falam: e agora? O filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. Ele fala: pega a espada, corta a criança no meio, dá um pedaço para cada uma. Aquela que era mãe, o instinto maternal disse: de jeito nenhum, pode dar para ela, então eu prefiro meu filho vivo com ela do que esse pedaço. Preste atenção, a primeira decisão que Salomão toma no seu reino não é administrativa, não é política, não é militar, não é econômica, é relacional. É uma crise entre duas mães a respeito de um filho que tinha morrido, de um filho que estava vivo. Como é que se resolve isso? Com sabedoria do alto. E Davi, eu estou fazendo essa digressão para você ver, ó. Tiago fala de sabedoria, que remete a gente a Provérbios 2,6, que remete a gente à fonte original, 1 Reis capítulo 3, com Salomão. Salomão ouviu essa história sobre o pai dele. Ele soube um dia que as famílias foram raptadas, que os amalequitas entraram e queimaram a cidade. Ele soube que o seu pai teve que consultar o Senhor, pediu para trazer a estola sacerdotal, o éfode, e que tinha o Urim e o Tumim, e que era usado para consultar diretamente a Deus. Ele sabia. Ele ouviu essa história, provavelmente como tantas outras. Então, na hora que Deus aparece para ele em sonho, ele pede o quê? Sabedoria. Deus dá sabedoria. Você precisa de sabedoria para lidar com as coisas da sua casa. Para lidar com a sua esposa, na TPM, etc. e tal e tal. Para lidar com o seu marido, nas crises do trabalho, nas coisas difíceis que estão rolando, na falta de dinheiro, quando queima o café, quando as coisas não dão certo. Você precisa de sabedoria para lidar com os filhos adolescentes. Nós estamos vivendo um mundo completamente diferente. Não é o mundo que você vê, é outro, é outro. Você precisa de sabedoria de Deus para lidar com isso. Precisamos de sabedoria para lidar com a igreja. Precisamos de sabedoria. E eu lembrei da história de um juiz aposentado de Moçambique. Nós tínhamos um grupo de visitação que os irmãos acompanharam pelo Facebook. A gente postava as fotos das nossas visitas. Aquelas visitas não eram na casa de crente, eram na casa de não crente. A gente agendava e ia e visitamos muitas famílias. Entrou a pandemia, a gente parou. E uma das visitas foi na casa do Dr. Ivan Macedo, juiz aposentado. E ele, ao final da nossa visita, culto, oração e tudo, pregação, ele foi contar uma coisa pra gente. Falou: uma vez eu era juiz, eu fui substituir um outro juiz, não sei se é Nova Resende, não lembro o lugar. E chegando lá, tinha um senhor que eu estava atendendo, um senhorzinho muito humilde, vamos falar, o seu Zé, muito humilde, simples, mas chegou um caso que eu precisava colocar na frente. Era um litígio entre dois irmãos por causa de herança. Esse caso tinha vindo várias vezes diante dos juízes e não tinham conseguido dar uma solução para o caso. Os irmãos estavam brigando por causa de herança. Isso não acontece, né, irmãos, atualmente. O pai morre de trabalhar, junta coisa, depois os filhos vão se pegar, vão se acabar um com o outro, não vão conversar mais por causa da herança. Então, o senhorzinho falou para o juiz assim, quando entrou o caso, falou: isso é muito fácil. O juiz falou: olha, ele está de brincadeira, eu sou um juiz formado, eu tenho diploma, eu cursei, eu estudei. E esse senhor falar isso? Então veja a diferença quando você não é arrogante, quando você não é presunçoso. Ele poderia falar: o senhor é um analfabeto, o senhor não fala nem o português direito. O que o senhor está querendo dizer fácil? Vários juízes tentaram tratar dessa situação, não chegou a um acordo, eu estou aqui, e o senhor vem falar isso para mim? Ele foi humilde, falou com ele: mas espera aí, seu Zé, como assim fácil? É um litígio entre irmãos, o senhor conhece eles? Conheço. Como assim fácil? Ele falou: é fácil, doutor, é só o senhor falar assim, um divide e o outro escolhe. Tércio. É fácil demais, o senhor fala um divide, o outro escolhe. Ué. O cara você vai dividir, se você dividir um pedaço grande, seu irmão que vai escolher primeiro. O juiz falou: não é possível. Não é possível.
Hoje nós vamos resolver esse negócio. Colocou lá no papel, eles entraram e falaram, hoje esse caso termina aqui. Vocês vão resolver hoje. Eu vou pôr no papel e um vai escolher. Um divide, o outro escolhe. E você cuida do jeito que você divide, que o outro vai escolher primeiro. Acabou naquele dia. Sabe por quê? Agora eu estou ilustrando isso por causa do que é sabedoria? É aplicar os princípios de Deus na vida. Sabedoria da Escritura não é teoria, não é filosofia, não é elucubração. Sabedoria da Escritura é aplicar os princípios de Deus na vida. É você aprender a falar, um divide, o outro escolhe. Um divide, o outro escolhe e acabou. Então, irmãos, nós precisamos de sabedoria da dimensão vertical. Você precisa pedir graça de Deus. Tem coisa que não tem livro, tem coisa... É Deus que vai te dar a graça. Que Ele dê para você e para mim, em nome de Jesus. Vamos buscar orientação. Mas a gente não precisa buscar só orientação vertical. A gente precisa buscar orientação horizontal. O que significa? Tem gente que além de orar, além de buscar, tem gente que precisa de um médico. Tem gente que precisa de um advogado. Tem gente que precisa de um contador. Tem gente que precisa de um terapeuta. Olha lá minha esposa lá. Tem gente que precisa de uma nutricionista. Tem gente que precisa de um engenheiro. Tem gente que precisa de um psicólogo. Tem gente que está precisando de um pastor. Então, já sinto, eu não consinto que você confunda cinta com funda. Certo? A orientação vertical é indispensável, mas tem coisa que é na horizontal. Não adianta ficar transferindo para o céu aquilo que você precisa fazer. Tá certo? Se é médico, vai buscar um médico. Se é advogado, vai atrás do advogado. Se é pastor, vai se aconselhar. Busque orientação em nome de Jesus. Porque o desafio é grande. Você precisa lutar pela sua família. Você precisa de ânimo, você precisa buscar orientação. Não vai metendo os pés pelas mãos. Se orienta em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro, corra atrás do prejuízo. Vamos falar juntos? Corra atrás do prejuízo. Teve coisa que perdeu. As famílias estavam vivas, mas estavam cativas. Ninguém tinha morrido. Não mataram nem criança, nem velho. Não mataram as mulheres, não mataram os filhos, as filhas. Mas estava tudo cativo, estava refém, estava sequestrado. Tem que correr atrás do prejuízo. Tem que correr atrás. Versículo de número 9 e 10. Olha aí. Versículo 9 e 10, o texto diz que Davi correu atrás do prejuízo. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Davi correu atrás do prejuízo. Tem que correr atrás. Olha só, não basta ter orientação, é preciso seguir a direção. Tem muita gente que pede oração, pede direção de Deus, recebe e não faz. Não faz. Olha só, você vai no médico, o médico propõe um exame, o médico dá um diagnóstico, o médico dá a receita, mas você não toma o remédio. O que adianta? Nada. Então nós precisamos correr atrás do prejuízo. E para correr atrás, a gente tem que, tendo a orientação, seguir a direção. Seguir. E olha só, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso praticar a palavra de Deus. Por isso Tiago diz, não seja omisso, seja operoso praticante. Não adianta você ouvir e não praticar, igual um homem que foi, se arrumou todo no espelho e saiu, não lembra mais como que é o rosto dele. E isso não foi Tiago que disse, primeiro foi Jesus no Sermão do Monte. Ele diz, eu vou dizer para vocês como que é uma pessoa que ouve a minha palavra e não pratica. É como um homem que construiu casa sobre a areia. E como que é um homem que ouve a minha palavra e pratica? É como um cara que construiu casa sobre a rocha. Qual é a situação? Sobre as duas casas vêm as mesmas realidades, meus irmãos. A realidade da construção, da edificação e das intempéries são as mesmas, não tem diferença nenhuma. Cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos contra as duas casas. A única diferença é o fundamento da casa. É ouvir a palavra e praticar. É receber a orientação e seguir a direção que foi dada.
Essa é a diferença. Então, olha só. Você já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor, né? Ou vocês estão estudando, vocês conhecem as 5 linguagens do amor. Palavra de afirmação, né? Eu te amo, você é maravilhosa, você é um presente de Deus para mim. Você fala assim, não, eu já falei eu te amo lá 20 anos atrás, lá no altar. Se não renovar, acabou. Tá ruim para você. Palavra de afirmação. Tempo de qualidade. Não adianta, tem gente que só sente que o tanque encheu se você der tempo de qualidade. O meu filho Heitor, caçula, chama às vezes para assistir alguma coisa com ele. Aí a gente tá meio viciado nas tecnologias, né? Você senta do lado como? Sempre dando uma olhadinha. Ele fala, não, sem celular. Não, sem celular. Aí desliga o celular, aí você desvia o olhar e ele faz assim, olha ali, ó, é para olhar ali. Tempo de qualidade. Palavra de afirmação, tempo de qualidade. Toque. Eu tenho uma gatinha lá em casa, chama Toff. Dá muita alegria, mas muita dor de cabeça também. Esses dias entrou num cano de saída de água, andou 15 metros para dentro do cano. Era 11h30 da noite, irmãos, eu tinha voltado do circo com os meninos. Meu filho falou, o gato subiu, pai, o gato subiu. Eu falei, gente, mas onde foi parar esse gato, meu Deus do céu? Entrou dentro do cano e foi 15 metros para dentro. Não consegui voltar e não consegui sair por causa da curva. 11h30 da noite, Tércio, eu lá com o enxadão e minha mulher, quebra aqui a calçada. E eu quebrando a calçada, 11h30 da noite, imagina os vizinhos, o pastor tá ficando louco, quebrando a calçada, enfiava a mão, não saía gato nenhum. Não, vai ter que arrancar grama. Eu com o enxadão arrancando grama, 11h30 da noite, quebrando com o olho do enxadão. E enfiei a mão lá, ela tava com uma roupinha, consegui puxar a gata para trás. Por que eu tô falando do gato? Como é que gato faz, hein? Quando levanta, 6h30 eu levanto para acordar os meninos. Ela tá lá na porta do quarto, aí ela faz assim em mim. Tem gente que é toque, não adianta. Você fala, eu já falei que eu te amo, eu te dou tempo. Não, se você não fizer um carinho com a cafuné, não adiantou nada. Então aqui, ó. Vai lá embaixo. Palavra de afirmação, tempo de qualidade. Toque, presente. Agora, ó, o bolso, ó. Tem gente que se não der um presente, ó. Não, tem que dar um presente. É uma flor, é um chocolate, é uma lembrança da sua viagem lá na Bahia. Tem que dar presente. E tem gente que é serviço. Esse mata a gente, né? Troca a lâmpada, faz não sei o que lá. Eu morro com isso daí. Eu morro com esses negócios. Queimou não sei o que. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Serviço, engraxa o sapato, faz uma comida. Você já sabe disso, não é verdade? Se você não sabia, está sabendo agora. Então você tem a orientação. Agora você precisa seguir a direção. Você precisa seguir. É isso. Você precisa seguir. Você tem que correr atrás do prejuízo, né? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua relação? Quantos anos? 20? Eu fiz 20 de noivado quarta-feira, com 20 de ministério quarta-feira. E em novembro, dia 16 de novembro... Opa, não vai errar. 16 de novembro eu vou fazer 20 anos de casado. Como é que esse negócio vai funcionar? É água e óleo, água e óleo. Diferente anatomicamente, diferente psicologicamente, de família diferente, com temperamento diferente. Como é que vai dar certo isso? Pela graça de Deus e porque você corre atrás do prejuízo. Você corre atrás do prejuízo. Você recebeu a orientação, você segue a direção em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, meu irmão, corre atrás do prejuízo. Onde é que tem prejuízo aí na sua casa, na sua família? Corre atrás. Em nome de Jesus. E Deus vai te abençoar. Deus falou para Davi, pode correr atrás, que você vai libertar e você vai trazer tudo de volta. Então, vamos correr atrás em nome de Jesus. Quarto, invista tudo o que você puder. Vamos lá? Invista tudo o que você puder. Invista tudo o que você puder. Davi investiu. Esse trechinho, vamos ler, que é muito importante. Ele correu atrás do prejuízo. Olha o que aconteceu. Verso 11 ao 15. Acompanhe comigo. Eles correram, passaram o ribeiro de Besor. 200 ficou, 400 foi. Olha o que aconteceu. Acharam no campo um homem egípcio. O trouxeram a Davi. Presta atenção. Deram pão para ele a comer. Deram-lhe água a beber. Deram-lhe também pedaço de passa de figo seco. 2 cachos de passa e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. O egípcio, olha para você ver, verso 13. Então lhe perguntou Davi,
de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui. Olha, me deixou ele para morrer. Me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós, olha, ele vai contar para Davi. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe. E pusemos fogo em Ziclag. Se Davi fosse esquentado, já falava o quê? Pá, 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 pá. Já matava ele ali. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Nós pusemos fogo em Ziclag. E Davi disse-lhe: Davi, poderias, descendo, guiar-nos a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, Davi, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu descerei e guiarei você a esse bando. Irmãos, você percebeu tanto que Davi investiu em um homem? Olha só, acompanha comigo. Eles acolheram o egípcio, eles deram pão para o egípcio, eles deram água para o egípcio, deram pasta de figo para o egípcio, deram 2 cachos de pastas para ele. Davi conversou com ele, Davi negociou com ele. Investiu em uma vida e salvou 601 famílias. O Hernandes diz assim que casamento é igual conta bancária. Se você sacar mais do que deposita, você vai à falência. Não é? É, Tércio. Se você sacar mais do que deposita, vai à falência. Casamento é assim, família também. Davi teve que investir isso tudo que eu falei para vocês em um indivíduo que ele nem sabia quem era, para poder salvar 601 famílias. A dele e a dos 600 homens que eram os seus homens guerreiros. Entende, irmãos? Nós precisamos investir. Não tem jeito. Você quer retorno, tem que investir, não é? Quer ter um bom desempenho, quer estudar fora, tem que fazer o Enem, tem que estudar vestibular. Você quer trabalhar em tal lugar, você tem que investir. Você investe no seu café, você investe no seu carro, não é? Você investe na sua propriedade, você põe fertilizante, você muda, você troca, você faz tudo que está ao seu alcance. Tem que investir tudo o que você puder na sua família. Invista em contato, invista em dinheiro, invista em tempo, invista em tecnologia, invista em conselho, invista em oração, invista na palavra, invista em treinamento, em seminário, em curso, em culto, invista em tudo. Invista. Porque a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, tu o acharás. Eclesiastes 11, 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu o acharás. Presta atenção, esse texto tem várias possibilidades de interpretação. A que eu mais gosto é a seguinte: lança o teu pão sobre as águas. O que significa isso? Joga pão literalmente no rio, e o peixe vai comer o pão que você lançou, e você vai pescar o que depois? O peixe que você alimentou com o pão que você lançou sobre as águas. Aqui está o nosso amado irmão Joaquim Rui. Cadê o Joaquim Rui? Ah lá, está lá na congregação. O pessoal que está no sol é congregação, né? Aqui é a central, lá é a congregação. O Joaquim Rui, que eu tive o privilégio de encontrar hoje, ele tinha uma farmácia em Cabo Verde, eu era criança. E a gente começou a conversar, ele falou, eu tinha uma farmácia, não sei o quê. Eu falei, você tinha bigode, né? Ele falou, eu tinha. Eu falei assim, você fez muita injeção em mim, rapaz. Deus usou ele para fazer injeção em mim, para sarar a minha saúde física. Deus está me usando hoje aqui para dar uma injeção da palavra na vida dele, para abençoar ele espiritualmente. Eu estava em casa num período de férias, julho, eu não lembro de que ano. Eu tinha 14 anos, estava de férias em casa, recebi um recado da escola. A diretora fulano de tal falou que é para sair no colégio. Falei, gente do céu, nas férias? Eu sou um sujeito comportado, não lembro de ter feito nada. O que será? Fui lá. Cheguei, né? Todo preocupado. A diretora, não, fica calmo. A Caixa Econômica Federal entrou em convênio com o SOS, uma entidade da cidade, e vai abrir vagas para menores, começar a trabalhar terceirizado na Caixa Econômica. E você é um bom aluno, nós indicamos o seu nome. A dona Regina e a equipe investiu em mim. Irmãos, passou 15 anos, ela não é da igreja, o marido dela era da igreja. Passou 15 anos, eu estava pregando em Muzambinho, no culto de profissão de fé do marido dela. Você entendeu? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias,
tu acharás. O Eclesiastes reparta com 7, com 8, porque você não sabe o que vem pela frente. Invista tudo que você puder. Porque Deus também Ele é generoso e Ele nos abençoa. E Ele honra. O salmo que o pastor Albert leu aqui, o segundo, diz: aquele que com lágrimas semeia, com júbilo voltará trazendo seus feixes. Vai colher para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, irmãos, invista. Invista tudo o que você puder, tudo que tiver ao seu alcance, para o bem da sua casa, do seu casamento e da sua família. Último, graças a Deus, chegamos. Último, lute com todas as suas forças. Vamos falar juntos? Lute com todas as suas forças. Quinto e último, lute com todas as suas forças. Olha aí o texto, vamos olhar. Versículo de número 16 e 17. O que aconteceu? Depois de Davi ter investido, olha só, verso 16. E descendo aquele egípcio, o guiou Davi, verso 16. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, os amalequitas, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Agora observe o verso 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Davi lutou da tarde do vespertino, do crepúsculo vespertino de um dia até a tarde do outro dia. Lute com todas as tuas forças. Ele lutou de uma tarde de um dia até a tarde do outro dia, para resgatar a família. Irmãos, eu sei que as nossas forças não são iguais. Cada um tem a sua força. A sua força é uma, a minha força é outra. A força do irmão é uma, a força da irmã é outra. Cada um tem a sua força. Portanto, faça conforme as tuas forças. Faça conforme as tuas forças. Faça o seu melhor. Lute com as suas forças. Não fique pensando na força do outro. Na sua, aquela que Deus te deu. Você lembra de Davi? Quando foi enfrentar Golias, Saul falou: mas você é um menino, você não pode ir, você não tem experiência. Não, eu vou. Deus já me deu vitória. Então usa a minha armadura. Ele colocou a armadura de Saul, não deu certo, desajeitado, ele não conseguia se locomover. Ele falou: não vou de jeito nenhum, que essa armadura está me atrapalhando. Você vai com quem então? Com o que Deus me deu. Eu vou com um cajado e com uma funda, porque com esse cajado e a funda, Deus me deu vitória sobre um leão e sobre um urso, e Ele vai me entregar nas minhas mãos esse gigante filisteu para a honra e glória do nome dele. Vá com a sua força. Não pense na força do seu colega de trabalho, do seu irmão em Cristo, do seu pastor, do seu vizinho. É a sua força, é a força que Deus te deu. Lute com todas as suas forças, essa que você tem e que Deus colocou nas suas mãos. E a gente vai saber que ele foi, Davi, com aquilo que Deus tinha dado, e ele venceu o gigante. Tem gente que diz assim de maneira anedótica que 3 metros aproximadamente o Golias, e pensa assim: é grande demais esse desafio, não vou conseguir. E alguém disse que Davi olhou e falou: a testa é grande, não vou errar jamais, uma testa desse tamanho não erro. E o curioso é que quando ele derrubou Golias, ele não tinha como matar, ele derrubou. Ele foi lá, arrancou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Aquilo que você não tem, Deus vai providenciar. Use o que você tem, use a força que Deus te deu, use a inteligência, use a graça, use as oportunidades, os recursos que Deus te deu, e faça aquilo que está na sua mão para fazer, porque aquilo que você não tiver na hora certa, Deus vai te dar. E você vai fazer o que tem que ser feito em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E aí, irmãos, é muito lindo ver que a nossa pouca força nas mãos poderosas do Senhor faz milagre, promove bênção, consolo, graça, vitória, misericórdia, salvação. Aquilo que é impensável aos olhos dos homens. A nossa pouca força nas mãos todas poderosas do Senhor faz milagre. Não foi assim? Apenas 13 voltas e o muro de Jericó caiu. Apenas 300 homens e os midianitas foram vencidos. 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para alimentar uma multidão. Deus está preocupado não é com a sua quantidade, é com a sua disponibilidade. Não é quanto você tem de força, não é quanto você tem de dinheiro, não é quanto você tem de influência, não é quanto você tem de título, é quanto você tem de disponibilidade para se colocar nas mãos de Deus,
para que você se torne instrumento da manifestação da glória e do poder de Deus, para salvar sua casa, sua família e outras tantas mais famílias que Deus assim desejar, para a honra e glória do nome dele. Davi salvou 601 famílias, a dele e mais 600. Veja que coisa linda. Lute com todas as tuas forças. Eu concluo agora. Como eu falo muito, mano, tem que ser ali em cima, né? Eu concluo agora. O pastor Gervásio Ru, que foi pastor lá em Muzambinho, alguns talvez conheceram ele. Ele dizia assim: o segredo da vida não está naquilo que nos acontece. O segredo da vida está na maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece. Vou repetir. O segredo da vida não está naquilo que acontece. Bateu o carro, perdeu o emprego, sofreu um acidente. Não está naquilo que acontece, está na maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece. Você olha só que a semelhança do que aconteceu com Davi e com seus homens, ainda hoje o inimigo está atacando as nossas famílias. Ele está queimando a cidade e ele está sequestrando. Está sequestrando os filhos, está sequestrando as esposas, os maridos, está sequestrando a família. Está levando refém, está levando cativo. Está vivo, mas está cativo. Não é? Está cativo. As nossas famílias estão vivas, mas foram raptadas, se tornaram refém de vícios, de doenças, de desemprego, de crises conjugais, medo, pânico, depressão, angústia, falta de fé, falta de compromisso com Deus. Nossas famílias estão sendo sequestradas. Só tem uma palavra de ordem: é hora de lutar pelas nossas famílias. É hora de lutar pela sua família. Lute. E nessa luta, o que é que você mais precisa, será, hein? O que é que você mais precisa? Será que é renovar o seu ânimo? Será que esse é o seu caso? Você está desanimado, prostrado? Será que é buscar orientação? Você está metendo os pés pelas mãos, fazendo o que dá na sua cabeça? Será que é correr atrás do prejuízo? Você já deveria estar correndo. Então, aproveita hoje, Deus está falando com você. Será que é investir tudo que for necessário? Você ainda não investiu o quanto poderia e deveria? Ou será que é lutar com mais intensidade? Assim como você luta pelo seu time de futebol. Assim como você paga um preço pelo time. Quando ele vai para a segunda divisão, você aguenta chacota, você paga ingresso, você toma chuva, você corre o risco de apanhar, mas você é intenso. Será que não está faltando essa intensidade para a sua família? Deus está nos chamando para lutar pela nossa família. Que Deus permita, em nome de Jesus, que seu coração se abra, que a graça de Deus faça você acolher essa palavra hoje, em nome de Jesus. E que ela possa frutificar a 30, 60, 100 por um, para a glória do Senhor e para a bênção na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Aquilo que Deus falou com você, meu irmão, aquilo que o Espírito Santo tocou mais forte para você, das coisas, dos conselhos que a gente compartilhou, você agarra, fala assim: isso aí é para mim, isso foi para mim, Senhor. O pastor nem me conhece, nem sabe nada sobre mim, foi o Senhor que falou comigo. Eu preciso de ânimo, eu preciso buscar orientação, eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso investir, e eu preciso lutar com mais força, com mais garra. Aquilo que o Senhor falou, se agarra e fala: essa palavra é para mim, ela vai cair em boa terra nessa manhã, em nome de Jesus. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão graciosa que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Tua palavra, Deus, é viva, eficaz, mais poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, propósitos e a intenção do coração. Nós somos vivificados pela tua palavra. Abençoa o teu povo aqui reunido em nome de Jesus. Todos nós sabemos que temos que lutar pelas nossas famílias. Sabemos que o inimigo tem feito, como ele tem bombardeado, como ele tem tentado invadir, incendiar e sequestrar. Mas nós nos levantamos contra ele em nome do Senhor Jesus.
A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim que o Senhor derrame a tua bênção sobre os meus irmãos, sobre a tua igreja aqui reunida em nome de Jesus. Acolha a oração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe o que cada um está orando particularmente ao Senhor nesta hora. Qual é a área de necessidade? Que o Senhor derrame bênção, derrame graça, conceda vitória ao teu povo. Que nós possamos resgatar aquilo que precisa ser resgatado. Que nós possamos restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Que nós possamos, ó Pai, abençoar aquilo que precisa ser abençoado. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Na autoridade da tua palavra e do nome de Jesus, eu abençoo o teu povo hoje e sempre. Amém, amém e amém. Eu não li o final, vou terminar. Verso 18 e 19 é a conclusão. Ele diz: assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Salvou tudo. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem despojo, nada do que havia sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso se cumpra sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.